Mas aqui no curso, se vocês tiverem que usar o paramono, como vocês atendem de semana em semana, paciência. Tá? No consultório a gente faz isso também. Marca uma semana depois, coloca o paramono. Eu sempre digo que é melhor do que nada. Tá? Aí sela, de preferência com ionômero. Geralmente eu faço selamento tríplice nesse caso. Bolinha de algodão, um Vilevizinho, um Cotosol e em cima o ionômero de vidro para depois ficar fácil de tirar. Tá? Dúvida? Então o chavão disso aqui é aonde utiliza, quando utiliza? Dente com necrose, onde você não conseguiu instrumentar o canal, ou se você instrumentou, mas vai ficar por um período muito pequeno, até 48 horas. Como se usa? Bolinha de algodão umedecida. Tira o excesso, bota na entrada do canal e sela. Mas aí vamos supor que você não conseguiu instrumentar o canal e vai vir 7 dias depois. Você utilizaria qual? A gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar. Aí a gente vai trocar a medicação. Usar um outro tipo de medicação. Os detalhes a gente vamos chegar lá para não atropelar. Entendeu? Se você, depois que você instrumentar, você vai mudar a medicação para uma mais efetiva. Oi? Perfurou? Você complicou o cenário mesmo, vai. Não, só para saber que a gente pode fazer, porque, por exemplo, fui lá para Reis para fazer a abertura cervical e a abertura não, a cervical e perfurei. E aí o que a gente faz? A gente não pode, não pode irritar o tecido, né? Então, os casos de infecção, o hidrogenal é a melhor medicação. Entendeu? E aí você tem que fazer uma avaliação até desse lado para você aproveitar esse tempo também do tipo de perfuração. Mas essa medicação aí não adianta, porque ela não preenche o canal. E aí, dependendo se foi supragengival, vai encher de saliva. Se for subgengival, sangue. Você tem que preencher o canal com alguma coisa. Hidrogenal, para falar depois sobre isso. Um parente muito próximo do paramonoclorofenol é esse mais fedorento ainda, que é a tricresol formalina. Tá? Essa medicação, idealizada por Buckley em 1904, então um período muito próximo ao paramono, ele idealizou o tricresol como uma medicação que ela tem o potencial de neutralizar produtos séptico-tóxicos do canal. A ideia básica era essa. Ela tem uma ação mais poderosa do que o paramono. O problema é que ela tem formaldeído. E aí, há uns 20, 30 anos atrás, proibiram o uso do formol, as pastilhas de formol, formaldeído, porque tinha potencial carcinogênico. E aí, nesse balaio, incluíram a tricresol formalina. Então, ela caiu em desuso, porque, teoricamente, teria um potencial carcinogênico. Tá? Logicamente, usa-se muito pouco, em situações bem peculiares, bem características, quando você quer aumentar a ação do paramono. Se eu tenho no meu consultório, se eu uso isso aqui uma vez, 2 vezes ao ano, é muito. É praticamente dispensável essa solução. Parou muito de se utilizar o tricresol. Tá? Mas isso aqui cai muito em concurso, por exemplo, paramono, tricresol, porque ainda se usa, principalmente em serviço público. O paramono usa-se mais. Vocês têm tricresol? Não. Não? É só paramono. Só paramono. Iodoforna. Parou de se usar, teoricamente, o potencial carcinogênico do formaldeído. Então, é um potente agente microbiano, agindo também como paramono, agindo tanto com o contato quanto à distância. Ele, sim, diferente do paramono, possui capacidade de neutralizar os produtos tóxicos. Então, seria aquela viagem que você botava a orelha de algodão e neutralizar tudo. Tá, mas
será que essa bolinha vai realmente neutralizar? Então, inclusive, no final desse vai falar sobre o triclesol, tem um comentário do Lopes de Siqueira sobre isso, bastante interessante, que eu coloquei aqui. Então, da mesma forma que o paramono, o triclesol é indicado em caso de necro, em que o canal não foi instrumentado ou foi parcialmente instrumentado. Você não pode botar o hidroxicálcio. Você já deu para perceber que o hidroxicálcio é sempre a primeira escolha, a não ser que você não consiga, por algum motivo, colocar ele dentro do canal. O não instrumentar o canal é um dos motivos. Você só consegue colocar hidroxicálcio se o canal estiver instrumentado, ou seja, minimamente amplo a ponto de colocar o hidroxicálcio. Não está amplo, não tem jeito. Uma outra opção é colocar uma bolinha de algodão também com triclesol formalina. Tá? Ó, mesmo modo de ação. Okay? Então, seu uso em excesso pode causar irritação aos tecidos periarticulares. Então, por esse motivo e pela ação carcinogênica do formaldeído, então, praticamente a gente não usa mais o triclesol. O comentário que eu falei, olha só. Lopes Siqueira questionaram se esse medicamento é capaz de neutralizar todos os produtos liberados pelas bactérias, ou seja, as toxinas bacterianas, e de fixar tecidos necrosados e degenerados na quantidade que a droga é aplicada. Ou seja, sabe que aquela quantidade na bolinha consegue fazer o que ela teoricamente promete? Além disso, acrescentam que tecidos fixados por compostos aldeídicos não são inertes e apresentam efeito tóxico e antigênico, havendo risco de ocasionarem agudecimento na segunda sessão. Então, quebra tudo que a gente esperava do triclesol formalina. Então, por isso que tiraram lá do seu serviço público e deixaram só o paramol do clorofenol. Ok? Ainda na vibe do não conseguir instrumentar, entra a associação corticoide-antibiótico. Então, nós falamos em necro, onde você não instrumentou. Agora vamos falar em bio, onde você não conseguiu instrumentar. Sabe aquele paciente que chega no seu consultório morrendo de dor, uma pulpite aguda irreversível, toca água, o cara quase morre, né? E fala que não pode nem rir na frente do ar-condicionado que dói? Você então diagnosticou com pulpite aguda irreversível, aquela fase serosa, e você sabe que a solução ali é remover o tecido pulpar. Então você anestesiou o seu paciente, fez a abertura coronária, tirou cárie, bacana, removeu a polpa, e agora, o que eu coloco dentro? O paramono, o triclesol, para quê? A polpa é viva. Não tem necessidade de botar um produto que tem potencial antimicrobiano. Então a gente vai colocar, nesses casos, um líquido que é uma associação de um anti-inflamatório, que é o corticoide, com um antibiótico. Tá? Esse aqui é em forma de gota de líquido e você realmente pode colocar dentro do canal. Diferente do paramono e do triclesol. Você não pinga dentro do canal. Esse aqui você pode. Preenche o canal. Então aqui você é o mesmo dente, você tirou a polpa, aqui tem um pouquinho de solução irrigadora, tá? E aí você aspira o conteúdo de dentro da câmara pulpar e aplica a solução corticoide antibiótico. Então vamos lá falar um pouco sobre ele. Promove uma atenuação da intensidade da reação inflamatória. Você cortou tecido vivo, vai inflamar. Pode ter uma sensação dolorosa entre sessões. Então, um bom anti-inflamatório pode resolver o nosso problema de dor pós-operatória. Ok? Então, lá, atenua a intensidade da reação inflamatória, provocada pelo ato cirúrgico e pelo uso de substância química durante a terapia endodôntica. Favorece a prevenção da dor pós-operatória e reparo dos tecidos periapicais. Nós estamos falando aqui de lesões periapicais.
Estou dizendo, por exemplo, quando você sem querer sobreinstrumenta e causa uma inflamação no periápice. A solução corticoide antibiótica, ela permeia tão bem dentro dos canais e sobre remanescentes da polpa que você ainda não tirou 100%, que ela chega até a repercutir nos tecidos periapicais, causando uma atenuação do processo inflamatório. Tá? Então, em nécro jamais, só em bio. Aí alguém pode falar, mas então para que esse antibiótico se não usa em nécro? Calma, vai falar sobre isso. Tá? O corticoide é um efetivo anti-inflamatório. Entretanto, reduz a defesa tecidual. Vocês já viram que você não pode dar um corticoide por muito tempo. Ele atenua tanto a reação inflamatória que, se vocês lembrarem lá das aulas de inflamação, é a reação inflamatória que causa a ação antimicrobiana. Quando você reduz demais por meio de corticoide, você também reduz o potencial de defesa. Então, quando você coloca o corticoide dentro do canal, tá, você reduz o potencial de defesa daqueles tecidos periradiculares. Então, sua polpa fica mais suscetível a infecções secundárias. Por exemplo, a entrada de micro-organismo entre seções dentro do canal. Segundo os autores, quem é que pode fazer essa ação de eliminar micro-organismo? O antibiótico. Pessoal, mas antibiótico dentro do canal, ele age assim, ele tem uma ação. Tá? Alguns autores até, vamos dizer assim, questionam que esse antibiótico realmente vai combater o micro-organismo que possa eventualmente entrar. Tá? Eu acho que o principal aqui é o corticoide para diminuir o potencial de inflamação. O antibiótico, na verdade, as soluções que a gente usa como corticoide antibiótico, elas são emprestadas da medicina. Tá? Um que a gente usa muito é a solução de otosporin. Solução de otosporin é para inflamação de ouvido, não de dentes. A gente pegou isso emprestado, a formulação corticoide antibiótica, e usa dentro do canal. Tá? Então não é algo manipulado para a odontologia, é uma medicação de uso otológico que é utilizado dentro da odontologia. Mas a explicação que a literatura tem sobre esse assunto é essa aqui, que o corticoide reduz a defesa tecidual. Por isso a presença do antibiótico é para auxiliar no combate eventual de contaminação bacteriana durante o preparo ou por infiltração através de restauração. A explicação que eles dão é essa. Se realmente funciona assim, é outra história. Tá? E se eles usam isso aqui, eles têm que arrumar desculpa, né, para ter o antibiótico. Tá? Mas o ideal é não deixar por muito tempo dentro do canal. Pouco tempo. Agora, Kleber, poxa, a exérese da polpa causa tanta dor assim que precise de um corticoide dentro do canal? Normalmente não. A não ser que você sobreinstrumente esse canal, anestesiar, remover uma polpa. A maioria das vezes eu faço isso e não tem dor nenhuma, colocando ou não otosporina. Tá? Então, quando você faz uma boa remoção da polpa, com critério, chegando próximo ali ao tecido periapical, sem sobreinstrumentar o canal, o que causa muita dor, gente, é você errar a mira, passar pelo forame e instrumentar aquela região. Isso pode causar dor. Tá? Então você fazer aquele cateterismo legal, respeitando o comprimento de cateterismo, fazendo a remoção da polpa. Mas se você tiver tempo, pelo menos faz a odontometria, remove a polpa já no comprimento de trabalho, normalmente vocês não vão ter problema. O corticoide antibiótico deve botar? Deve. Tá? Algo a mais. Mas muitas vezes nem é tão necessário assim. Vantagens, essa aqui eu vou pular. Grande poder de penetração, penetra no entremeio até os remanescentes da polpa que você
Quando você remove a polpa, numa consulta de emergência, um instrumento 10, 15, não pense você que você naquele momento removeu toda a polpa. Para você realmente remover a polpa do canal radicular, você tem que usar ali pelo menos uns 2 instrumentos a mais do que um. E aí? Sempre vai restar algum resquício de polpa. Por isso que é importante isso aqui. Grande poder de penetração até entremeio a remanescente do tecido pulpar, que possa ter ficado no canal radicular. Entendeu? Então, como ele é um líquido, ele flui bem, penetra bem e chega a atingir os tecidos periapicais. Vida útil longa, até demais. Hidrossolúvel, ou seja, fácil de remover, é só irrigar que você remove ele dentro do canal, sem muito critério. Ou seja, na próxima sessão, tira o curativo entre a sessão, né, e irriga. Simplesmente você vai remover pelo auxílio da irrigação por clorido. Facilidade de aplicação e remoção. Né? Remoção, já falei. A aplicação, simplesmente você goteja no canal. Como é que eu costumo fazer e como é que a literatura indica? Pega um pote d'água, pinga aí algumas gotas. Eu coloco até naquela porção mais rasa do pote d'água. Pinga ali umas 5 gotas. Vai lotar aquilo ali. Eu pego uma pinça fechada, não sei se eu já falei isso para vocês no período passado. Toco no líquido e coloco ela dentro da câmara pulpar e abro com a pinça. Cada vez que você faz isso, você deixa uma gotinha lá dentro. Tá? Então, você pega líquido com pinça, sim. Eu pego o líquido, inclusive, com a ponta de uma sonda. Tá? Em alguma aula aqui para frente, eu vou colocar esse filme. Eu levando se eu não me engano, é DTA, não lembro agora o que é. Com auxílio de uma... solvente de gutapeste em retratamento. Eu pego aquele solvente com a ponta de uma sonda e ele pinga lá dentro. Com a pinça, você coloca em qualquer líquido ela fechada, na hora que você abre, ela cai uma gota. Então, na hora de colocar o corticoide antibiótico, eu molho na solução, levo na câmara pulpar e abro a pinça. Quando ela abre, cai uma gotinha. E aí, para você levar ela no interior do canal, você pode usar um instrumento fininho, 10, 15, dependendo do diâmetro do canal. Você leva ela no interior de todo o canal. Antigamente, só para explicar isso que eu falei, como é que era o preparo do câncer? Antigamente, na minha época, 30 anos atrás, você tinha um canal, né, determinado dente, você tinha um canal radicular. Em caso de biopulpectomia, ou o que vocês aprenderam? Patência em todas as situações, não é isso? Seja bio ou seja neve. Tá? Para não entupir, para não deixar raspa de dentina e tal. Antigamente, em caso de biopulpectomia, você deixava cerca de 2 milímetros de tecido pulpar na porção mais apical do canal. Ok? Esses 2 milímetros de polpa, então você ia ali no limite do comprimento de cateterismo, 2 milímetros aqui, removia a polpa e instrumentava ali. Tá? Então, a associação corticoide antibiótico era colocada para desinflamar isso aqui que eles chamavam de coto pulpar. Isso aqui era o coto pulpar. Então, o corticoide meio que desinflamava isso aqui. Esse aqui, teoricamente, era mantido. Mas para que mantinha isso aqui? As teorias da época diziam o seguinte, que aqui calcificaria, faria o que eles chamavam de selamento biológico. Ou seja, aquela área que tinha polpa formava a dentina e selava o canal. É como se fosse uma obturação biológica, eles chamavam de selamento biológico. O problema é que no canal reto assim, tudo bem. Né? Agora, imagine um canal
curvo. Então, o canal aqui. Você mantendo o coto pulpar vivo, 2 milímetros, e trabalhando aqui sem patência, na curvatura. O que pode acontecer aqui? Entupimento do canal por raspa de dentina, desvio e perfuração do canal radicular. Tá? Então, o que foi visto com o tempo? Que essa metodologia causava mais transtornos, né, do que benefícios. Aí então, em determinado ponto, entraram no consenso. Galera, era o seguinte, pega esse tal de coto pulpar e joga fora. É melhor você manter o canal todo patente e obturar ali no comprimento, ali a meio a 1 milímetro do ápice, do que correr o risco de desviar ou perfurar. Na década de 90, eu tive o privilégio de ver um congresso no Rio de Janeiro com 2 papas da endodontia nacional. Professor de Deus, Quintiliano Diniz de Deus também da Ódos de Deus ali, da espátula de Lucas e Mariana, aquela história que eu contei para vocês, e o professor Mário Leonardo, que vocês leram parte do livro dele quando estudaram doenças de polpa e periápsis lá em patologia. Vocês bem conhecem os dois. O professor Mário Leonardo, ele era defensor do coto pulpar. O professor de Deus era contra o coto pulpar. Os dois iam dar a palestra. Um de 8 a 10 e o outro de 10 a meio-dia. Eu estou lá, falei, pô, quero ver o que esse negócio vai dar. Aí o primeiro mostrou fotos maravilhosas da calcificação do terço apical, fazendo um selamento biológico lindo, todos os benefícios. Ele tinha lâminas incríveis, fotos. Aí saiu ele, todo mundo, palma, professor Leonardo. Aí entrou de Deus. Nem bem o Leonardo saiu, de Deus já chegou lá na frente. Falou desse jeito. Tudo que o professor Leonardo falou que era coto pulpar, ele mostrou um slide cheio de tecido necrosado. Eu chamo de lixo pulpar. Nem saído da moda que tinha. Tudo que aquele professor lá chamou de coto pulpar, eu chamo de lixo pulpar. Ele mostrou que tudo bem, você queria manter aquilo ali, mas muitas vezes aquele tecido necrosava. E aí você desviava, aí ficava, às vezes até, você sem querer contaminava aquilo ali, virava uma área inacessível, contaminada, e aí tem um dente ali, amanhã depois, com uma lesão, você não tinha mais acesso, não tinha feito um desvio, entupimento, e aí só a cirurgia parodonte com a perda do dente. Eu estou contando essa história para vocês, que em algum determinado motivo, ponto da carreira de vocês podem ouvir falar nesse tal de coto pulpar ou coto periodontal. Então é isso aí. Indicação: curativo de demora em caso de sobreinstrumentação. Então, o cara foi lá e passou do forame, errei a odontometria brava, né? Instrumentei o forame do cara, que trem vai doer. Então, o anti-inflamatório vai agir minimizando a dor pós-operatória. Né? Sobre instrumentação e de periodontite apical aguda de etiologia traumática ou química, mas não infecciosa. Tá? Então, assim, se você tem também abriu o canal, deixou a restauração alta, ele teve muita dor, ele pode ajudar. Química, se você usou alguma substância que irritou o tecido periodontal, ele pode ajudar. Mas, em caso de necrose, para fazer desinfecção do canal, ela não se aplica. Tá? Só enfatizando que ela é só usada em biopulpectomia, onde você não conseguiu instrumentar o canal radicular. Nos casos de bio, já falei, recomenda-se sua permanência no canal por no máximo 7 dias, devido a seus efeitos colaterais, como redução da atividade metabólica celular,
e o retardo na regeneração ou reparação tecidual. Então ele se aplica a uma semaninha mesmo, é o ideal. Uma semana abriu, irrigou com hipoclorito, ele saiu o excesso, acabou, vida que segue, instrumenta e obtura. Aqui o ortosporin, sulfato de polidioxina B, com neomicina, tá? E hidrocortisona como corticoide. Então, antibiótico e o corticoide. Então ele vem nesses vidrinhos aqui, você simplesmente aperta ele dentro do potinho d'água e do pote d'água vai para dentro do canal. Técnica de emprego. Pode ser gotejado no interior da câmara pulpar e levado ao canal por meio de instrumento endodôntico de pequeno calibre. Tá. Depois disso, logicamente, você não vai colocar o selamento temporário direto. Você pode colocar uma bolinha de algodão estéreo na entrada do canal. Para que a bolinha de algodão? Se você colocar o ionômetro sem botar a bolinha de algodão, o ionômetro vai selar o canal, né? Você vai ter trabalho. Lá no curso de atualização, mês passado, o aluno esqueceu de botar uma bolinha de algodão. Aí está o Kleber lá, gastando 1 hora para tirar o ionômetro de vidro dentro do canal. E o cara esqueceu de botar a bolinha de algodão. Então você botou o corticoide, levou o instrumento dentro do canal, bolinha de algodão estéreo na câmara pulpar, selamento com ionômetro de vidro. Quer mais não? Que horas são? 8h30. 8h30, chegou na metade da aula certinho. Cansados? Sim. Eu também, vamos embora. A senhora prepara, né? Vamos lá. Olha só. Então vamos entrar agora na parte 2 da aula. Quando a gente conseguiu instrumentar o canal. E a gente pode usar medicações que têm uma atuação bem mais eficiente no interior do canal. A mais usada hoje em dia é o hidróxido de cálcio. Ainda é a medicação de escolha. Ou seja, a gente sempre tenta instrumentar o canal para poder usar o hidróxido de cálcio. Na grande maioria das vezes, eu vou te dar uma situação que não deve usar o hidróxido de cálcio depois de instrumentar. Olha que questão de prova pública. Qual a situação clínica em que você instrumenta o canal radicular e não deve usar o hidróxido de cálcio como medicação intracanal? Abscesso perirradicular agudo. Por quê? Segunda questão da prova. Porque é o seguinte, o abscesso, principalmente aquele estado em fase inicial ou em evolução, vocês vão precisar desses conhecimentos. Eu mandei no portal para vocês no período passado o capítulo. Então já pega, imprime e olha. Vocês vão precisar dele e muito. Porque tudo que eu vou falar aqui agora, nessa aula e em outras aulas, depende do conhecimento de patologia. Se você tem aqui um abscesso na região apical, e ele está naquela fase inicial ou em evolução, a drenagem do abscesso, vocês lembram? É feita por aonde? Cirúrgico? Deu pau, hein? A drenagem do abscesso é via canal. São 3 fases do abscesso. Perirradicular agudo. Inicial e evolução e evoluída. As 2 primeiras, você drena via canal. Tá? Ou seja, o pus ele sobe pelo canal e tende a sair pela entrada do canal radicular, pela abertura coronária. Se você lota de hidróxido de cálcio aqui dentro, você impede o quê? Que mesmo o dente fechado, mas tem uma válvula de escape aqui para parte daquele pus drenar. Mesmo o dente fechado, tem. Isso aqui é uma válvula de escape.
Se você não tem isso aqui para dar um alívio e mantém o pus aqui, ó, você tem dor. Tá? Você pode ter aberto o dente, drenou a viscera, mas sempre vai ficar um pouquinho para drenar. Então, se você instrumentou o canal, ampliou o canal e deixou essa área só com uma bolinha de paramono, você tem ali uma área grande para o pus drenar e causar um maior conforto ao paciente. Se você lota isso aqui de hidróxido de cálcio, você impede, você fecha essa via de drenagem aqui. E aí o paciente tem dor. Então, em caso de abscesso perirradicular agudo, a gente evita medicar, mesmo que o canal esteja instrumentado, a gente evita medicar com preenchimento do canal com pasta de hidróxido de cálcio. Daí a explicação do porquê. Mas essa medicação, olha só, é mais antiga ainda do que o Paragon. 1838, para tratamento de fístulas dentais, abscesso crônico. Abscesso crônico. Só que ficou uma coisa meio no limbo assim por muito tempo. Tá? Então lá, ó, 1920, já passado aí praticamente 100 anos, cientificamente empregada em endodontia. Tá? Ficou meio que assim no esquecimento isso. Hertesay, em 1875, empregado como curativo de demora em dente com necrose, só em necrose, e em 85, resultados clínicos superiores ao fenol e ao paragon. Então, na década de 80, é que realmente ele entrou com força na endodontia. Entrou com força, até porque na década de 60, 70, com os estudos de professor, esqueci o nome dele agora, que tomou força a endodontia. A endodontia refloresceu na década de 60. Até então era algo que pouca gente sabia fazer. Como ninguém sabia fazer direito, o cara falava, estraga, isso não dá certo, não. Era assim que se tratava a endodontia. Mas ele era refém da própria ignorância. Mas não sabia fazer, não dava certo. Não dava certo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar eles dez. Então, a partir de 60, 70, as técnicas endodônticas, os instrumentos foram melhorando e as técnicas antimicrobianas também. Então, depois dos estudos, eu esqueci o nome agora do professor, que deu a alavancada no hidróxido de cálcio, mas foi aqui na década de 80. Bom, é um pó branco, não tão facilmente misturável em água, tá? Pozinho branco. É o chamado hidróxido de cálcio PA, que vocês viram lá em materiais dentários. É uma base forte, pH alto, parte da ação antimicrobiana dele se dá a esse elevado pH. Bactéria gosta de pH alto ou baixo? Baixo. Bactéria gosta de pH baixo. Quando você eleva o pH, você está eliminando o micro-organismo. Então, só por aqui já damos uma pista da ação do hidróxido de cálcio. Suas propriedades derivam de sua dissociação iônica em íons cálcio e hidroxila. Então, olha só, o hidróxido de cálcio não se usa só o pó. Ele tem que estar sempre misturado com um veículo. Por quê? Outra questão de prova. Porque tem que haver a quebra do hidróxido de cálcio em íons cálcio e íon hidroxila. Se você encher o canal de pó, é um canal com pó, só. Ação zero. Tá? Você tem que misturá-lo a um veículo que cause a quebra do cálcio, separação do cálcio e da hidroxila. É o cálcio separado da hidroxila e vice-versa que causa o seu potencial antimicrobiano. Então, é importante, então, a gente dar uma estudada nos veículos. Com que a gente mistura o pó de hidróxido de cálcio? Existem dois tipos de veículo. O primeiro é o veículo hidrossolúvel. Tá? Então, ó, são inteiramente miscíveis em água. Ou seja,
se mistura, né, a água. Dissolvidos, divididos entre veículos aquosos e viscosos. Tá? Então, os veículos hidrossolúveis são subdivididos em veículos aquosos e viscosos. Então, tanto viscoso quanto aquoso é hidrossolúvel, porque o hidróxido de cálcio se dissolve nessa solução. Tá? Então, aquoso e viscoso. Quem são esses aquosos? Olha só, água destilada, soro fisiológico e, se você não tiver nada disso em mão, usa o líquido anestésico. Cara, eu tenho pó, não tenho líquido, o que eu misturo? Antes de você querer usar água torneral, né, se você não tiver destilado o soro, você pode usar a solução anestésica, que é uma solução estéril. Ok? Então você vai simplesmente, com uma espátula 24, misturar em uma dessas três soluções e levar ao canal. Essas soluções, elas têm uma vantagem. Elas causam uma rápida quebra do hidróxido de cálcio e os cálcio hidroxilo. A mais rápida que tem. São as soluções dos veículos hidrossolúveis. Ok? Então, se você quer uma ação rápida, vamos usar água destilada, soro fisiológico ou solução anestésica. Ah, então entendi, Kleber. É isso que você usa no seu consultório? Não. Não é. Tá? Vou dizer por que não é. Porque essa mistura, a manipulação dessa mistura é muito ruim. Ela tem a consistência dela não é legal para você inserir dentro do canal. Entendeu? Então, torna mais difícil. Se você esperar muito, demorar um pouquinho para colocar ela dentro do canal, ela muda a consistência, ela não toma presa, mas ela fica menos aquosa. Tá? Então tem que ser rápido. Não é legal. Ela não tem viscosidade. Ela não tem viscosidade adequada. O ideal é que seja mais ou menos assim como uma coisa cremosa que entra no canal. Seria o ideal. Não é grande motivo da gente não utilizar. Seria ótimo, ó, sobrou um pouquinho de anestésico, mole, né? Sobrou, vamos jogar fora. Né? Água destilada só barato, gente. Rápido, todo mundo tem. Tá? O único questionamento que se faz quanto à solução anestésica, qual é o pH da solução anestésica? Farmacologia. Menos, né? Abaixo de 7 ou pouco. Ele é levemente ácido. Bom, você quer misturar para aumentar o pH, você usa algo de pH baixo, não faz muito sentido. Mas dá para usar. Dá para usar na boa. Não tem água destilada, soro fisiológico, usa a solução anestésica. Nós estamos falando aqui de veículos hidrossolúveis aquosos. Uma outra solução, que é a que eu uso, é o viscoso. O viscoso. Solúveis em água, porém a dissociação do hidróxido de cálcio é um pouco mais lenta do que o veículo aquoso. Quem são? Glicerina, polietileno glicol, propileno glicol são os mais utilizados. O polietileno glicol e o propileno glicol, você tem que manipular. Você manda na Farmadem da vida, existe Farmadem. Uma dessas coisas de manipulação aí, você manda fazer. O problema é que tudo que você manda manipular numa farmácia de manipulação vai com etiqueta. Se você mandar manipular um iPhone, vai escrito assim, validade 6 meses. Tudo. Qualquer coisa que você manda manipular só vale 6 meses, no máximo 1 ano. Tá? Então o que acontece? Propileno glicol e polietileno glicol, vai lá, 6 meses. Aí você manda fazer um vidrão assim, 6 meses, você não usou nem metade. Aí a vigilância passa lá, está vencido, multa em você. Falei, quer saber? Negativo. Eu vou usar a glicerina. Por quê? A glicerina, eu vou lá na farmácia, compro glicerina tridestilada, 3 ml, né? Não preciso na farmácia de manipulação, e a validade de 3 anos. Então, ou seja, antes de vencer, eu já usei.
Tá? E a gente enjoa da cara dela, né, também, com 2 anos, você joga fora e compra outra. Então, assim, é 6 meses de validade, 3 anos comprado na farmácia. Então, a gente dá prioridade à glicerina pela facilidade, pelo preço, pela facilidade de encontrar. E a consistência da mistura de qualquer um desses 3 com o hidróxido de cálcio formam uma mistura cremosa, que ela é facilmente colocada dentro do canal e preenche muito bem o canal radicular. O hidróxido de cálcio só funciona em contato direto com o que você quer que ela age. Você tem que encostar ela no microorganismo. Você tem que encostar ela no tecido pulmonar. Se você não levar ela no local, ela não atua. Então o veículo é importante. O veículo tem que proporcionar um preenchimento adequado da medicação no interior do canal radicular. Okay? Então qualquer um desses 3. Qual que eu uso? Glicerina. Usei muito propileno glicol, que ficava puto da vida toda vez, dava 6 meses, ainda tinha mais da metade do tubo e eu tinha que jogar fora. Agora não tem mais esse problema. O que é isso aqui, professor? Ó, isso aqui é hidróxido de cálcio em polietileno glicol pré-fabricado. Para os preguiçosos, tá? Você põe dentro de uma seringa, põe uma agulha longa, vai dentro do canal e só que entope a agulha. Então o cara tem 2 tubos, um com glicerina, para você passar dentro da agulha, você lubrifica a agulha, aí depois você usa o outro tubinho com o hidróxido de cálcio. É caro, você vai gastar ainda uma agulha. Se você olhar o tempo necessário para fazer isso, é o mesmo tempo que a gente usa para manipular o hidróxido de cálcio em qualquer um desses 3 veículos. Então, eu manipulo o meu hidróxido de cálcio no consultório. Dúvidas sobre isso? Qual é a proporção? QSP. Quantidade suficiente para uma pasta. Entendeu? Eu pensei que QSP existe. Alguém fez farmácia aqui? QSP, quantidade suficiente para. Para o quê? A formulação de uma pasta cremosa. Qual é a consistência? Talvez a pergunta que você queria fazer era essa. Qual a consistência da pasta? Não tem o cimento endovônico? Mais ou menos aqui. Pasta cremosa. Nem muito fluida, nem muito densa. Cremosidade. A gente fala também aquele mulherada, a rapaziada que faz ovo, né? Bate ovos, aquela consistência de calda de ovo, também serve. Tá? Uns falam consistência de creme dental, um pouquinho mais denso, mas mais ou menos isso. Então, olha só, eu falei para vocês que os viscosos, o aquoso, a quebra de hidroxila e cálcio ocorre mais rápido. Mas olha só, então assim, teoricamente, para isso a gente trabalharia com o veículo aquoso. Mas olha só, os veículos viscosos permitem a obtenção de uma pasta com boa fluidez e fácil inserção e remoção do canal. Em 24 horas, possibilitam que a pasta atinja pH semelhante ao observado ao manipular o veículo hidrossolúvel. Então, aquela dissociação rápida, mais rápida, vai durar 24 horas. Em 24 horas eles se igualam. Ou seja, se vai ficar 7 dias, isso pouco me importa. Eu prefiro usar uma solução, né, uma mistura que vai me permitir uma pasta de boa fluidez e fácil inserção. A aquosa, ela não tem boa fluidez e tem inserção dificultada. Questão de prova. Era igual pra lá. Falei pra cacete. Falou a palavra-chave. Não, pode passar. Vamos lá. O terceiro veículo, e esse não se usa mais, é o veículo, não é que não se usa, minto. Você usa, mas quantas vezes você usou nos últimos 5 anos? Acho que nem. Então, praticamente não se usa mais.
Os veículos oleosos, então usava óleo de oliva, não é o óleo galo, tá, gente? É o óleo medicinal. Você manda manipular em farmácia óleo de oliva, super, hiper, poliodestilado. O óleo de papoula lipiodol, silicone ou até mesmo a cânfora. Então você mistura o hidróxido de cálcio nele para fazer uma pasta com uma consistência bem densa. Então, para que serve isso? Então, uma primeira característica, a principal característica, ele tem pouquíssima solubilidade e difusão do hidróxido de cálcio junto aos tecidos. Ou seja, essa quebra aqui é muito lenta. Para que então, que diabos isso aqui serve? Bom, se você quer uma ação antimicrobiana entre sessões, logicamente isso aqui está longe de ser o ideal, que é a situação trivial. Agora, por exemplo, se você vai precisa deixar por algum motivo 6 meses uma medicação dentro de um canal, você iria escolher essa medicação. Tá? Essa medicação. Por exemplo, vamos lá. Eu vou deixar o hidróxido de cálcio dente com necrose e risogênese incompleta. Tá? Eu vou esperar que aquela lesão desapareça. Então, para você poder obturar, você tem que formar. Depois a gente vai ver, a gente vai estudar sobre isso. Mas quando tem risogênese incompleta, você acaba tendo que deixar o hidróxido de cálcio por muito mais tempo. Então a gente pode usar o veículo oleoso. Existia essa pasta antigamente. Hoje não existe nenhuma no mercado. Chamada pasta LC, Lopes e Costa. Eu tive o prazer de conhecer os dois. O Lopes sei que morreu, o Costa eu não sei se está vivo ainda. Tá? Era o Hélio Lopes do livro aí de endodontia. Eles idealizaram esse kit aqui do líquido oleoso, né, e o hidróxido de cálcio. Tá? Aí veio a Dentsply e comprou deles. O negócio é bom pra caramba, a Dentsply foi lá e comprou. Foi a pior coisa que fizeram. Por quê? Se usa tanto isso aqui que vence, você joga fora, então você fica 3 anos de validade e você não acaba com o vidro. Se usa muito pouco. A Dentsply falou, pô, por que nós vamos pegar um troço que quase não vende? Que o endodontista vai comprar de 3 em 3 anos. O que ele fez? Parou de fabricar. E pegou a patente e engavetou. E o próprio Lopes quis fazer depois e não podia, porque ele tinha vendido a fórmula, tal, a patente. Quebra de patente, acho que é só 10 anos depois, aí ele morreu e não usou. E não refez a pasta. Vamos lá, preenchimento do canal. Então está aqui a espátula, o líquido, o óleo, o cálcio. Então, você fez o preparo mecânico, ok? Acabou o preparo, instrumentei, não vou obturar hoje a necrose, vou fazer uma medicação, beleza. Uso o EDTA, para quê? Limpar as paredes do canal, remover a esmirleia, facilitar a ação da medicação dos tubos dentinários. Então, usou lá de 3 a 5 minutos, com agitação mecânica ou manual. Irriga com hipoclorito de sódio, depois do uso do DDTA, seca o canal com ponta de papel. Eu não seco com ponta de papel, que gasta ponta de papel pra caramba. O que eu faço nesse? Não vou obturar, vou colocar a medicação. Eu entro com a agulha mais próximo possível do comprimento de trabalho e aspiro. Aí praticamente eu vou tirar todo o hipoclorito. E aí eu insiro a medicação, a pasta. Então vamos lá. Mistura-se o pó de hidróxido de cálcio com 1 ou 2 gotas do veículo. Aí é o que você quiser. Ou aquoso, viscoso, com espátula e placa de vidro de cera. Tem um videozinho para vocês. Consistência final deve ser cremosa, similar ao creme dental. Vamos lá? Vamos lá. Incorporando o pó ao líquido. Você lá no consultório. Até virar e vai adicionando. Então é quantidade suficiente para. Não tem uma espátula para uma gota, não tem. Até formar uma. Olha lá.
E aí é só pegar ou colocar ela com auxílio do instrumento. Eu uso muito a espiral de Lentulu. Vocês têm. Tá? O que foi? Aí pega uma parte dessa lambuza e a bicha toda. Então, mas aí com o tempo você vai, né? Você vai pegando a manha, né? É rápido, né? É muito mais rápido do que usar aquele pré-fabricado, com agulha. Hoje em dia tem uns que são mais fáceis, né? Já não precisa mais isso tudo. Ele já vem dentro de uma seringuinha. Mas sim, vocês viram o tempo que gastou ali, gente? Não é nada. Então eu faço, nunca comprei isso, sempre fiz ali. A vez que eu comprei eu me arrependi. Tá? Porque acaba sendo muito mais caro. Oi? O vídeo? E aí, então, ó, aqui é a colocação dele com o instrumento. Espátula, passa o instrumento, leva dentro do canal. Então você faz movimentos, né, de penetração e retirada, levando a pasta que é cremosa, ela vai preenchendo o canal. A colocação manual costuma dar bolhas. E eu falei para vocês que o hidrocálcio age por contato. Tá? Funciona, mas não funciona tão bem. Ok? A melhor forma de utilizar, eu tenho um videozinho, esqueci de botar, desculpa. Eu vou botar, posso trazer para vocês se vocês quiserem. De usando a espiral de Lentulu. Pelo amor de Deus, não é broca de Lentulu, tá? Ela não fura nada. Ela é uma espiral só para colocação de medicação, de cimento obturador, tá? Então não é broca de Lentulu, pelo amor de Deus. Está lá, com o auxílio do instrumento endodôntico de numeração inferior à utilizada na realização do batente, você não quer instrumentar canal, você não quer cortar parede tentinária, então você vai usar um de número menor. Se seu batente foi 30, usa um 20. Okay? Então praticamente não vai tocar nas paredes do canal. Leva-se a pasta interior do canal, preenchendo toda a extensão do canal preparado. Mas se você quiser luxar, vamos usar a espiral de Lentulu. A espiral de Lentulu, tem gente que tem medo de usar. A última vez que eu quebrei o Lentulu dentro do canal foi por vacilo meu, e deve ter uns 15 para 20 anos. Vacilo, pressa, dancei. Mas eu consegui tirar. Tá? A Lentulu, quando bem utilizada, cara, ela não fratura. Ela não fratura. Okay? O macete de utilização é o seguinte, bom, o uso dela é que quando você gira ela, você passa o hidroxicálcio nas espirais. Ponha um cursor e você vai penetrar o comprimento de trabalho diminuído de 2 ou 3 milímetros. Então, você vai pôr um cursor nela, em vez de um cursor aqui. Se o canal tem 21, põe 19. Se o batente era com 40, usa uma, ela vem a mesma corzinha, azul, amarela, vermelha, amarela nem tem, vermelha, azul, verde, preta. A numeração acho que vai até 80, de 25 a 80. Tá? Meu canal instrumentei só até um 20, aí não usa, né? Senão vai quebrar. Não pode. Então, para usar tudo, seu canal tem que ser ali 30 para 35 no mínimo, porque a mais fininha é de ponta de diâmetro 0,25. É 25. Ela pode ser usada para isso ou ela é só para isso? Não, ela é para levar ou medicamento, ou medicação, ou cimento endodôntico dentro do canal. Feita para isso. Tá? E ela realmente preenche muito bem. Tá? Então, E é um instrumento bem flexível? muito flexível. Pensa numa espiral de caderno, é a mesma coisa. Mesmo você tirar a espiral do caderno, é igual. Tá? Se eu olhar aqui, ó. Entendeu? Olha. Tá bom? Vamos lá. As espirais de Lentulu, quando utilizadas, devem ter o diâmetro final menor do que o diâmetro do preparo. Tá? Ou seja, é 21, usa 19. E o diâmetro de ponta dela menor do que o diâmetro do instrumento de memória também. Menor, um pouco menor. Por quê?
ela tem que trabalhar solta dentro do canal. Você não quer instrumentar nada com ela. Você quer girar de forma que ela espalhe toda a medicação pelas paredes do canal. E ela é muito boa nisso. Tá? Outro cuidado que você tem que ter, e aí, endodontia, o micromotor, ele só gira à direita. Não tem esquerda. O cuidado para você for usar espiral de denturo, compactador de Maxpag, o giro tem que estar à direita. Às vezes você vai lavar ou limpar, você gira no lugar errado. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se ele está para a direita. Então você penetra 2 milímetros aquém, uma espiral de diâmetro de ponta menor que o instrumento de memória, verifica se está à direita a rotação, pega a espátula que você manipulou hidroaxial, suja as espirais, leva ela parada. Se você girar na sua frente assim, ela vai te sujar todinho. Ela espalha hidroaxial. Volta e meia aparece um aluno de cara suja. Cheio de hidroaxial. Então você leva parado e aciona dentro do canal e tira girando. Porque se você parar, na hora que você puxa ela, você remove o hidroaxial que você colocou. Ok? Então entra parado e sai girando. Quanto tempo? 10 segundinhos. Até menos um pouco. 5 segundos resolve. Tá? Vem tirando vagarosamente. Devagar, não é puxar rápido. Porque à medida que você vai tirando, o espaço que continha a espiral vai sendo preenchido por hidroxicálcio. Então você vai abaixando a espiral e vai jogando o hidroxicálcio para cima, no caso do dente superior. Remoção deve ser lenta, com o motor girando. Depois disso, bolinha de algodão estéreo, restauração provisória. Tá? Então está todo preenchido, tira o excesso da câmara pulpar, a própria bolinha de algodão, coloca uma bolinha na embocadura, na entrada do canal e sela com restaurador provisório. Direita sempre. O problema de fratura desses instrumentos se dá quando você usa ela no diâmetro muito grande e para completar, e ainda o cara coloca girando à esquerda. Aí não tem jeito, ela vai quebrar. Geralmente é fácil de remover. Esse foi um dos poucos que eu não consegui remover. Quebrou os pedaços, ainda ficou um tantinho ali, eu obturei, isso era uma italiana. Ficou aqui, mas tá bom, ficou bonito. Tá? E fica lá pra sempre? Olha só, esse aqui estava no dente dela já há um tempão. Nem lesão tinha. Esse aqui que estava melhor obturado tem lesão. Entendeu? Ficou, tentei tirar, vou tentar tirar aqui e tal. Instrumentei até demais. Hoje eu até me arrependi. Acabou desgastando um pouco demais. Hoje eu tentei tirar, não consegui. Como é que tira? Sabe como é que eu costumo tirar isso? Eu levo uma Redstone, tentando penetrar no meio das espirais, giro ela e traciono. Muitas vezes sai. Grande maioria das vezes sai. Mas, gente, isso aqui, se você pegar isso aqui, fizer uma colinha, colocar na cabeceira de vocês, do lado ali onde você vai usar, você não quer. Anos e anos usando isso, não quer. É absolutamente seguro. Claro que um dia pode acontecer um acidente, mas... Tá? Então, olha. Pó líquido, depois de espatulado, cursor, comprimento de trabalho menos 2 milímetros, insere dentro do canal e gira em sentido horário. Olha como é que preenche bem melhor. Está bem melhor preenchido esse molar do que aquele incisivo que a gente viu anteriormente. Espiral de leitura.
Olha, eu não contei não, mas eu tenho uma lá que deve ter sido usada há 100, 150 vezes. Eu não contei não. Contei não. Enquanto ela não está amassada, dobrada, molenga assim, você pode usar. Você vê que ela está muito dobrada, aí você compra outra. Ela dura muito tempo. Então aí botou algodãozinho aqui na embocadura, sela com restauração temporária, a outra seção obturamos o canal. Como é que tira isso? Irriga. Abre, tira a restauração temporária, irriga, hipoclorito. Então, normalmente, olha só, aí vem os detalhezinhos. Tirou o algodão e irriga. Vai sair 80%. Pega um instrumento de diâmetro menor do que o diâmetro do instrumento de memória. Por quê? Porque eu quero desalojar aquilo ali. Se eu pego um instrumento do calibre do diâmetro do canal, eu vou criar um erro e empurrar o hidróxido de cálcio. Eu não quero. Eu quero tirar. Então eu pego um instrumento fininho e levo até o comprimento de trabalho. Irrigo novamente. Depois que eu tirei bastante, aí eu posso levar o instrumento de memória no comprimento de trabalho. Antes de obturar, EDTA de novo. Primeiro ele tirou a esmirleia, agora ele vai tirar resíduos de hidróxido de cálcio. Usou o EDTA 3 a 5 minutos, irrigação final com hipoclorito de sódio, agora sim, secagem do canal e obturação. Aqui ele cheio de hidróxido de cálcio, aqui ele depois do uso do EDTA. É claro que aqui é foto de livro, né? Eles pegaram uma área pequenininha, limpa, não fica tão lindão assim muitas vezes, mas já tira bastante. Algumas dúvidas sobre isso? Uso do EDTA, hipoclorito. Então você usou o EDTA antes de medicar e depois da medicação, antes de obturar. No intuito de limpar. Tem EDTA. Vamos lá. Atividades biológicas do hidróxido de cálcio. Olha só. Redução de edema, ação anti-inflamatória. Então, o hidróxido de cálcio é um potente, ele tem uma potente ação anti-inflamatória. Tá? Então, redução de edema. Possui ação higroscópica, remove a água dos tecidos, quando em contato com o tecido inflamado, absorvendo o exudato inflamatório, diminuindo a pressão hidrostática tecidual. É o que eu falei de vocês no caso de reduzir, né, reduzir o líquido da região periapical. Então, é a ação higroscópica dela. Então, isso dá uma redução de edema e diminuição da inflamação. Ação antimicrobiana. Primeiro, por causa do seu pH. Então, ela tende a elevar o pH de toda essa região. Principalmente aonde ela tem contato, que é dentro do canal, das paredes do canal. Mas o hidróxido de cálcio, se você deixar ele muito tempo dentro do canal, ele também aumenta o pH de toda a dentina. Mas para isso leva no mínimo 20 dias, 21 dias, 3 semanas. Tem que deixar ele bastante tempo ali dentro. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, ó, aqui está mostrando dentro do canal, aqui, e aqui está mostrando na dentina, ou seja, essa porção aqui. Dentro do canal, onde está o hidróxido de cálcio, pH 12,2. A dentina vai elevando o seu pH devagarinho. Mas nunca chega toda a dentina radicular a 12. Ela aumenta, mas não chega a ser um aumento muito grande. Mas já suficiente para eliminar boa parte das bactérias. Mas tem umas, fila da mãe, principalmente enterococos fecais, tá? Que elas têm no seu interior, esses micro-organismos têm no seu interior, uma bomba de prótons. Não me pergunte o que é uma bomba de prótons. Só sei que, na verdade, essa tal de bomba de prótons
ele consegue manter o pH da bactéria baixo, mesmo com o aumento do pH no meio. Então, ela regula, é um autorregulador do seu pH, essa tal de bomba de prova. Então, o Enterococcus fecalis, ele é resistente à ação do hidroxicálcio. Então, você tem que deixar ele bastante tempo dentro do canal para você eliminar esse enterococcus, e muitas vezes nem elimina tudo. Então, as infecções persistentes ao tratamento endodôntico, ou seja, aquela que você põe o hidroxicálcio, trata o instrumento, e ela não cede, ou seja, o cara foi lá 10 vezes no seu consultório, continua o edema, continua. Muitas vezes são bactérias que são resistentes à ação antimicrobiana do hidroxicálcio. Uma explicação é essa bomba de prótons, que, por exemplo, o Enterococcus fecalis tem. Então, esse nomezinho aqui, ó, é muito utilizado em concurso de prova. Vou demorar, cai muito em concurso. Sim, bactéria persistente, ação antibacteriana do hidroxicálcio pela ação de uma bomba de próton. Enterococcus fecalis. A ação antimicrobiana também se dá pela liberação de hidroxila. Ele tem uma ação que causa perda da integridade da membrana citoplasmática de bactéria. Tá? Então, nós falamos do pH, agora nós estamos falando da hidroxila e do cálcio. Então, a hidroxila age sobre a membrana citoplasmática. E o CO2 reage com o cálcio, formando carbonato de cálcio. A bactéria não usa o carbonato de cálcio. Ela, a anaeróbia, usa o CO2. Então, ela rouba o CO2 do meio, combinando com o cálcio. Então, as bactérias anaeróbias não conseguem mais CO2 para sua sobrevivência. Tá? Então, é um combo maravilhoso antimicrobiano. Também age como neutralização das endotoxinas bacterianas. Ok. Isso aqui vocês viram lá em dentística. Não se preza muito para endodontia, tratamento de canal. Por exemplo, indução de reparo para tecido mineralizado, onde vocês já viram. Endodontia tem também, mas, por exemplo, exposição pulpar, capeamento pulpar direto. Você não usa hidroxicálcio? Ela age como indução da formação de tecido mineralizado. Tá? Propriedade anti-hemorrágica. Sabe aquele canal que você removeu a pulpa e não para de sangrar? Você pode fazer o que chama de água de cal. Vocês viram isso, dentista? Água de cal. Vocês misturam até, não dá para misturar mais. E você pode, por exemplo, irrigar o canal, que ela vai fazer uma hemostasia. Na verdade, ela faz uma cauterização química dos tecidos e vasos. Então já deu para perceber que não tem nada igual ao hidroxicálcio dentro das medicações que a gente viu até agora. E aí vou falar um pouquinho, né, algumas considerações interessantes. Olha, não promove ação satisfatória sobre micro-organismos presentes no interior dos túbulos, podendo levar até 10 dias para desinfetar túbulos dentinários por micro-organismos facultativos. Então, na verdade, a ação boa do hidroxicálcio em aumentar a pH e causar desinfecção, como eu falei, é acima desses 10 dias. São 21 dias, em média, 3 semanas. Funciona como barreira física, impedindo percolação apical de fluidos. Então, se quer entrar fluido aqui, o hidroxicálcio serve como barreira física. Tá? Negando o suprimento de substrato para micro-organismos que permaneceram dentro do canal. Se você não deixa entrar o fluido, e tem o hidroxicálcio dentro do canal, os micro-organismos residuais não conseguem proliferar. Para finalizar, então, veja bem, o hidroxicálcio que a gente falou até agora é usado em biopulvectomia, onde a gente conseguiu instrumentar o canal. Você teve tempo de instrumentar, mas não teve tempo de obturar. Nós colocamos
o hidróxido de cálcio em solução aquosa ou viscosa. Agora, digamos que você está à frente de um caso de necrose e não conseguiu, e não vai obturar. Você instrumentou todo o canal, mas não obturou. Então, assim, nós já vimos aqui que precisamos de pelo menos 10 dias para obter uma desinfecção, o hidróxido de cálcio com o veículo viscoso. Pessoal, mas eu vou atender esse paciente daqui uma semana. Tem como dar um turbo nisso aí, não? Fazer esse hidróxido de cálcio ter uma ação mais poderosa, em menor quantidade de tempo, eliminar uma quantidade maior de micro-organismos? Tem. É a associação do hidróxido de cálcio com o paramonofenol trafurato. Então você pode misturar o hidróxido de cálcio ao paramono. Apesar de não estar nessa aula, o hidróxido de cálcio pode ser misturado também à clorexidina, tendo um papel muito semelhante ao potencial antimicrobiano, tá? Bem parecido. Mas vamos falar sobre essa associação. Olha só, lembra que eu falei que o paramono, o ideal é que ele tocasse nas paredes do canal. Mas eu falei para vocês que você não pode encher o canal com a solução de paramono e botar ela numa ponta de papel e deixar dentro do canal, é um pouco perigoso. Tá? Então, qual é a solução para isso? Para você levar o paramono dentro do canal de uma forma segura, associando ele ao hidróxido de cálcio. O professor falou que jogar dentro do canal ele tem um potencial cáustico, pode causar alguma irritação do tecido pulpar. Só que o paramono, quando misturado ao hidróxido de cálcio, ele dilui. Ele melhora a ação do hidróxido de cálcio, toca nas bactérias e é um par perfeito para a desinfecção de canais instrumentados. Então, se você instrumentou o canal portador de uma necrose pulpar, quer medicar, use essa associação. Ok? Oi. Você falou que, em casos curtos de até 48 horas, a gente usa só o paramono. Nesse caso aí agora, explicando a composição dos dois juntos, em casos curtos também poderia usar os dois em composição ou só o paramono ainda? Então, olha só. A literatura, né? Então, nesse caso aqui, se você me reclama, o que você prefere? Uma bolinha de algodão na entrada do canal ou o paramono lotando esse canal junto com o hidróxido de cálcio? Logicamente, isso aqui é melhor. Ele na bolinha de algodão, aquele gásinho, será que vai aonde o paramono iria associado ao hidróxido de cálcio? Entendeu? Tá? Mas isso aqui, ele age também em pouco tempo. Sabe? Justamente o que você falou, ele preenche todo o canal e toca em todas as paredes do canal. Então, se você for escolher, realmente escolha essa associação. Bom, ó, paramono clorofenol altamente ativo contra aeróbico e o hidróxido de cálcio contra anaeróbico, sendo considerada a associação ideal na destruição de genes localizados no sistema de canais. Então, assim, a associação aumenta o raio de ação da pasta, atingindo o micro-organismo alojado em regiões mais distantes, onde aquele gásinho não iria. Tá? E o hidróxido de cálcio sem o paramono levaria muito mais tempo para ter sua ação. Então, mais rápido, efeito antimicrobiano. A técnica de emprego é igual à do hidróxido de cálcio, só que você acrescenta ali uma pequena gotinha de paramono. Então, no livro, uma vez eu fui fazer um concurso. Aí no livro fala, é menos de uma gota de paramono. Aí eu coloquei lá na prova, menos de uma gota de paramono. Aí o professor lá na Paraná falou, cara, me explica, como é que você consegue menos de uma gota? Porque uma gota é uma gota, pode ser uma gota grande ou uma gota pequena. Eu falei assim, vem cá, sobre a prova você responder? Não, lógico que não. Não, mas tudo bem. Claro que não, mas como é que você consegue menos que uma gota? O professor é mole.
você pinga uma gotinha no canto da placa e suja a espátula com paramono, já, parte da gota já ficou lá, e eu manipulo o hidróxido de cálcio com aquela espátula suja com paramono. Ele gostou da ideia, mas eu fiquei reprovado. Ele não gostou do desafio. Então, assim, você pode pingar uma gota. Pinga uma gotinha, você manipula, né? Junto na hora de manipular, você pinga uma gota de paramono pequena e faz aquela pasta, simplesmente, e coloca dentro do canal exatamente do mesmo jeito. Não muda nada. Tá? Então, a mesma coisa, espiral de letulo. Após o preenchimento, bolinha de algodão na entrada do canal de selamento, mesma coisa. Está quase acabando, tá, gente? Medicação deve permanecer no canal por um período mínimo de 72 horas. É aquela pergunta sua. Então, por quê? É ação de quem? Do paramono. Está sendo feita aqui. Tá? Só que ela também, a vantagem, se o seu paciente faltou, você teve que desmarcar, a ação do paramono, como você usou uma quantidade muito maior e está misturada ao hidróxido de cálcio, ele vai, assim, a ação do hidróxido do paramono pode até diminuir, mas somado a ele tem toda a ação do hidróxido de cálcio. Então pode ficar 7 dias ou até mais. Então ela é uma mistura, vamos dizer, mais versátil. Mistura mais versátil. Então é que deve ser usada. A remoção é feita por irrigação igual. Grandes lesões, gente, a gente costuma, em caso de necrose, com lesão pequena, até 4 milímetros, mais ou menos, o suficiente você abrir, instrumentar, colocar hidróxido de cálcio na outra seção obtura. Em caso de exudato persistente ou lesões de maior diâmetro, a gente pode fazer trocas de hidróxido de cálcio. Agora, a literatura cita que, quando você faz trocas demais de hidróxido de cálcio, você causa torna as paredes, pela a inclusão do cálcio, torna as paredes dentinárias mais quebradiças. Então, o dente pode se fraturar com mais facilidade. Então, em vez de você ficar trocando o hidróxido de cálcio, você pode colocar ele numa consistência um pouco maior, colocar uma substância radiopacificadora dentro, misturado a ela, e controlar radiograficamente se esse hidróxido de cálcio está sendo reabsorvido ou não. Aqui ele está com iodoforme. Se você radiografar o hidróxido de cálcio dentro do canal, é como se a raiz não tivesse canal. A radiopacidade do hidróxido de cálcio é muito parecida com a radiopacidade da dentina. Então, se eu colocar só hidróxido de cálcio, radiografasse, você ia falar assim, o canal está calcificado, não tem canal não. Aqui eu coloquei algo a mais, um radiopacificador. Até passou. Um pouquinho, não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas o que age é que está dentro do canal. Quando a medicação cai dentro da lesão, o pH dela diminui rapidamente, ela começa a perder a sua propriedade. O que realmente tem ação é o que está dentro do canal. Deixa eu ver o que falta falar. Então, de 72 horas a 7. Alguém ia perguntar? Não. Remoção, já falei. Então, você pode trocar, geralmente faz trocas umas 4 vezes. Quanto tempo eu posso deixar aqui? Eu prefiro hoje em dia colocar e avaliar radiograficamente. Está aqui direitinho, beleza, mantém. Tem áreas de reabsorção do material, o material é reabsorvido. Aí você troca. Tá? Às vezes eu deixo tendo uma lesão, às vezes normalmente no máximo uns 30, 60 dias, lesões maiores. Não tem muita necessidade a mais do que isso, normalmente. Aqui só para trazer para vocês uma pesquisa, né, onde foram colocados pastas em contato com o micro-organismo e se avaliou qual dessas misturas, aqui hidróxido de cálcio com água pura, aqui hidróxido de cálcio com glicerina, aqui hidróxido de cálcio com paramono e aqui a cloroexidina dentro do canal. Aonde eliminou mais micro-organismo foi o hidróxido de cálcio com o paramono.
Ele não fez aqui hidróxido de cálcio com a clorexidina, mas pesquisas indicam que também a ação microbiana é bem elevada, praticamente como o hidróxido de cálcio com parabono. Então, na verdade, o que o hidróxido de cálcio faz é servir como um veículo para o parabono, tá? Fazê-lo tocar nas paredes do canal, coisa que normalmente a gente não conseguiria se não fosse a associação da pasta. Lembra que eu falei do iodoforme, que ele é um radiopacificador? Então, é um negocinho que tem um vidrinho pequenininho, amarelo, limão, fedorento, tá? Não, segundo alguns autores, não tem ação antimicrobiana. A grande função dele é dar uma imagem radiopaca à mistura. O problema é que o iodoforme, se você deixar ele em contato com a coroa dental, ele pode manchar a coroa dental. Tá? Então, assim, eu uso muito pouco, só em situações que eu realmente quero ver se preencheu o canal. No caso de vocês, como alunos, começando a prática endodôntica, é ideal que faça e radiografe. Para quê? Para você poder avaliar a sua inserção do hidróxido de cálcio dentro do seu canal. Até o dia que você fala, não, eu estou colocando bem, ó, toda vez que eu radiografo, está bacana. Aí você já sabe que você é capaz de inserir o hidróxido de cálcio de forma adequada. Se você começar a colocar e ver um monte de boi, fala, estou errando em alguma coisa. Estou fazendo manual, não está funcionando, vou usar espiral de Lentulu. O dia que você se calibrou, aí você pode parar de usar o iodoforme, tá? Ok? E aqui está... Não, ainda não. Ó, aqui está a figura dele mostrando no canal. Aqui a pasta de hidróxido de cálcio vai ser misturada com o iodoforme, mais ou menos em partes iguais até. Tem que colocar bastante, tá? Ele limpa a coroa da mesma forma que a gente limpa na obturação, para não manchar com álcool? Eu colocaria até uma bolinha de algodão aqui e limparia com água abundante mesmo, uma seringa tríplice ali dentro, sem limpar. Tem que limpar bem, tá? O ideal é, de repente, vocês não usarem dente anterior, para evitar isso aí. Mas se limpar bem, não tem problema não. Você não pode deixar dentro em contato com a coroa dental. Tá? Então, geralmente, eu colocaria uma bolinha de algodão e lavaria abundantemente mesmo para tirar todo o resíduo. Não é com álcool, não. Não iria limpar muito bem isso aí, não. Tá? Lembra do resuminho que eu falei para vocês? 4 slides para acabar. Que hora agora? 9? 23. Tá bom, então vamos lá. Biopulpectomia. Canal não totalmente instrumentado. O que a gente usa? Solução de corticoide antibiótico. Inunda-se o canal com medicamento, bombeando para a região apical com um instrumento endodôntico de pequeno calibre. Posso usar Lentulu? Pode também. Tá? Mas com o instrumento endodôntico já resolve. Aliás, não posso usar Lentulu, minto. Por quê? Você vai quebrar, o canal não está instrumentado? Não posso. Ok? Biopulpectomia. Canal totalmente instrumentado. Instrumentei. O que eu vou usar? Pasta de hidróxido de cálcio. Então, manipula. Aí sim, com a espiral de Lentulu, a gente pode levar dentro do canal. Necropulpectomia. Canal totalmente instrumentado. Hidróxido de cálcio com parabono. Ok? Então, ó, preparo químico mecânico, remoção da espirleia com EDTA. Ainda botei a receita do bolo aqui para vocês. Irrigação final com hipoclorido. Secagem do canal. Se você quiser usar ponta de papel, pode. Eu costumo aspirar o canal, que é mais barato. E você tira ali quase 90% de toda a umidade. Preenchimento do canal com pasta de hidróxido de cálcio associado ao paramono. De preferência usa a espiral de Lentulu. Tempo mínimo de permanência no canal de 3 até 7 dias. Quer deixar mais? Sem problema. Canal não totalmente instrumentado. Mecha de algodão com paramono na entrada do canal e céu. O
próprio Lopes e Siqueira fala que, na falta, tem gente que não gosta, porque fede o consultório demais. Uma solução é deixar o canal totalmente inundado com hipoclorito, bota uma bolinha de algodão, que pode estar inundada de hipoclorito também na entrada do canal, tira o excesso e sela. Só que esse aqui dura 72 horas. Esse aqui nem isso dura. Ele perde a sua atividade com hipoclorito muito rapidamente. E em poucas horas só água fedorenta. Esse aqui pelo menos dura 72 horas. Tá? Então esses 4 slides, que é uma questão de quando usar, ele já mata. Tá? Então bio não instrumentou corticóide antibiótico, bio instrumentou hidróxido de cálcio, necro não instrumentou paramono. Uma segunda opção é deixar ele inundado com hipoclorito e botar uma bolinha de algodão e selar. E, por último, necro instrumentou associação hidróxido de cálcio com paramono. Para quem quiser também pode usar a clorexidina com o hidróxido de cálcio. Beleza? Dúvida? Volta aqui primeiro, por favor. Esse? Antes? Não, depois. Depois desse? Não, tá bom. O que mais, galera? Chamaram? Hã? Antes? Pessoal, passa um papel aí. Vocês assinaram rapidinho, foi mal, não devia ter pedido isso antes. Não está funcionando o babado. Deixa eu olhar se está funcionando, não estava. De acha do cheiro.